Oi, paz e graça. Aqui é o irmão Valnei. Eu sou um presbítero na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E estou aqui no meu blog, no Face, minha argumentação bíblica e pentecostal. E eu gostaria de compartilhar uma meditação na Palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. E eu gostaria de falar, em breves palavras, sobre um fundamento muito importante de um pregador, que faz parte da mensagem do pregador e não pode faltar, que é a cruz de Cristo. Está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E tem muita gente que acha que é muito difícil pregar a palavra de Deus. Às vezes, uma pessoa, ele vai ver esses pregadores famosos e uma argumentação sofisticada. Dependendo de quem está ouvindo, às vezes nem entende o que o cara está falando, pelo grau de intelectualidade daquilo que a pessoa fala. Eu não tenho nada contra alguém ser intelectual. Ao contrário, eu acredito que a pessoa deva ser um bom estudante bíblico, se aprimorar no conhecimento da palavra. O grande problema está na hora de transmitir esse conhecimento. Conhecimento sem sabedoria não tem muito valor, não. O conhecimento que vem acompanhado de sabedoria. Você tem que conhecer e saber aplicar. Saber aplicar de uma forma compreensível, de uma forma que o ouvinte ele possa ser exortado, edificado e consolado. Se uma mensagem não promove isso, apenas admiração, essa mensagem está fora do foco verdadeiro. O objetivo de uma pregação não é a vanglória do pregador, e sim apresentar o projeto, o plano de Deus para a redenção da humanidade. E Paulo era um homem que tinha um vasto conhecimento, tanto da lei judaica, quanto de assuntos seculares. Era uma pessoa estudada, viajada. Mas quando ele foi resgatado para anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, ele entendeu o grande fundamento, que foi a crucificação de nosso Senhor. Ali é um marco da história. Ali é definido o destino da humanidade, de que todo aquele que rejeita a crucificação de Cristo está em situação difícil diante de Deus. E todo aquele que vê, todo aquele que crê, todo aquele que admite que Jesus veio morrer em sacrifício de seu lugar para devolver a esse cidadão a comunhão com Deus, essa pessoa é bem-aventurada. Então Paulo entendeu esse fundamento e diante dos coríntios, local de grande sabedoria, de grandes discursos, ele trouxe um evangelho simples. E olha que se ele quisesse, ele poderia ser complicadíssimo. Até porque a gente vê que em dados momentos ele é bastante complicado. Dentro das demais epístolas, em um momento ou outro. Mas quando ele vai falar de Jesus, ele é extremamente claro. Quando ele vai falar de salvação, é um assunto extremamente claro. A cruz de Cristo não pode faltar numa pregação. E a gente vê nos dias atuais que a cruz está sendo jogada de lado, que o homem está se achando autossuficiente para se redimir diante de Deus. Isso é um engano tolíssimo, porque nenhum de nós conseguiria ou consegue atender a todos os requisitos de Deus. Só teve um ser que foi capaz de atender a Deus na íntegra, e esse foi o segundo Adão, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se despiu da sua glória e se revestiu desse corpo mortal para morrer em nosso lugar, nos dando
direito à vida eterna, por sua graça e misericórdia, mediante a fé de todo aquele que nele crê. E isso só é possível acreditando na obra realizada no Calvário. O Calvário, a cruz do Calvário revela a nossa fragilidade, os nossos limites, que nós não conseguiríamos, mas Ele se doou por nós. Ele se doou para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Então, aquele que se dispõe a ser um pregador do Evangelho, ele tem que ter essa humildade de reconhecer esse Jesus, senão a sua visão está ofuscada. Nós vivemos em tempos, que não é tão difícil aqui do tempo de Paulo, não. Esse capítulo 2, no caso, ele escreve, é um combate contra as filosofias que estavam adentrando a igreja corintiana, a igreja de Coríntios, melhor dizendo. Vou pensar que é o time de futebol, a igreja de Coríntios. Mas estamos vivendo a mesma coisa. Argumentações humanistas estão fazendo parte do nosso dia a dia, que estão tentando tirar o foco daquilo que é a realidade revelada na cruz do Calvário. O homem é colocado como o centro da situação. O homem é colocado como aquele que pode solucionar seus problemas. E o ser humano não é nada. A Bíblia diz que nós todos pecaram, que não há um justo sequer. Então o nosso acesso a Deus deve vir por intermédio de Jesus, através do reconhecimento de nossos limites e fragilidades. E você que pensa que é um super-homem, você que pensa que é o Todo-Poderoso, sabe que nós não somos nada. Nós estamos fadados à condenação eterna, sendo livres dessa condenação eterna pelo amor e pela graça de Deus. Então que venhamos inserir cada vez mais a crucificação de Cristo em nossa mensagem. O amor de Deus manifesto lá no Calvário, mediante essa ação de Cristo, mediante essa atitude de generosidade, de amor incomparável. Que o Senhor possa abençoar a mente de você que for alcançado por esse vídeo, que a sua mente possa abrir, que possa ser despertado no seu coração o interesse de ler a Bíblia. Não ser apenas um ouvinte, mas também alguém que lê a Bíblia. Se de repente você é alguém que não sabe ler, vamos supor que você seja um analfabeto, né? Não se ofenda com essa palavra, mas há uma possibilidade. Existem muitos áudios na internet da Bíblia lida. O Cid Moreira, por exemplo, tem uma coletânea grande dele lendo a Bíblia. E talvez a gente hoje, pelo preconceito, a falta de conhecimento, a gente pense que só lendo é possível conhecer a Bíblia. Mas se a gente retroceder, a gente vai ver que nos tempos bíblicos nem todo mundo sabia ler e escrever. Havia regiões em que muitas pessoas, a maioria, não sabia ler e escrever, e elas apenas ouviam e decoravam aquilo que ouviam. Então é perfeitamente possível alguém que não sabe ler adquirir CDs de áudios da Bíblia lida, da Bíblia falada, e você meditar. Não é a pregação, não estou falando sobre pregação, mas apenas a menção dos textos, que é uma necessidade. Há uma imensidão de falsos profetas, de falsos pecadores, de falsificadores da palavra de Deus, enganadores, mentirosos, que estão desvirtuando aquilo que o Senhor, Ele disse à igreja, conduzindo o povo à cobiça, às buscas de suas satisfações pessoais, longe do projeto divino. Mas que Deus te preserve dessa situação maligna até o encontro com o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.